Boa noite, irmãos. Paz seja com todos. Louvado seja o nome do Senhor. Nova chance o Senhor nos deu. Nova oportunidade de vida. Nova oportunidade de adorar. Nova oportunidade de estarmos aqui reunidos em nome do Senhor. E nós queremos, antes de tudo, agradecer ao Senhor por essa chance que Ele nos concede nesta noite. Pai amado, santo, santo é o teu nome. Nós te rendemos graças, ó Deus, porque acordamos, porque vivemos, porque temos saúde. Nós te damos graças, ó Deus, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada dia. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos familiares, pelo nosso lar, por tudo que o Senhor nos concede, ó Pai. Muito obrigado por nos ter feito, ó Deus, povo teu, geração eleita, sacerdócio real. Muito obrigado, ó Deus, por escolher-nos como levitas do Senhor, como os teus adoradores. Nós nos colocamos à tua disposição, ó Deus, para que o Senhor cumpra em nós mais uma vez a tua vontade. Em nome de Jesus, ó Deus, toma a direção deste culto, que tudo que for ministrado, que for louvado, que for pregado, ó Deus, mais uma vez venha exaltar o teu santo nome, pois esta live é do Senhor, este culto é do Senhor, este lá é do Senhor. Fique à vontade, ó Deus, para passar aqui, para habitar, para morar, ó Deus. Toma as nossas vidas em tuas mãos, fique à vontade para ministrar, ó Deus. Alcança as vidas, muitas vidas através do louvor da palavra, em nome de Jesus. Que muitas pessoas sejam libertas, que muitas pessoas sejam saradas, que sejam curadas em nome de Jesus, que sejam salvas em nome de Jesus. Que a tua glória, ó Deus, entre nestes lares e permaneça em nome de Jesus, ó Deus. A ti clamamos e agradecemos desde já por tudo que o Senhor vai fazer, ó Deus, mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Nós convidamos aquele que puder a abrir comigo Lucas 34. Glória a Deus. Lucas 23, 34. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Este versículo, ele é um versículo muito lindo, muito profundo, porque ele é um trechinho do que Jesus passou na cruz. Ele é uma fala de Jesus sendo crucificado, sendo humilhado, e mesmo naquele momento de dor, de sofrimento, em que ele carregava sobre si os pecados de toda a humanidade, mesmo ele sendo inocente, ele, no momento de tanta dor imensurável que a gente não consegue imaginar, Jesus estava ali preocupado com aquelas pessoas que estavam crucificando ele, e ele clamou a Deus: Pai, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E é muito lindo, porque Jesus, mesmo naquele sofrimento total, ele se preocupou comigo, com você, ele se preocupou com aquelas pessoas, e ele pediu a Deus que os perdoassem. O Senhor queria que eles tivessem mais uma chance. E o mesmo Ele tem feito dia após dia nas nossas vidas. Ele tem nos dado uma nova chance. Jesus, ele é tão maravilhoso, ele é tão perfeito, que a cada dia e até a sua volta, até o arrebatamento, até na grande tribulação, ele tem dado uma nova chance de arrependimento, uma nova chance de salvação. Mesmo na sua luta e mesmo na sua dor, às vezes essa luta, essa dor que você está passando, inclusive é a sua chance de salvação, é a sua chance de arrependimento.
Eu quero aproveitar esta chance que o Senhor nos dá hoje, não só de louvar, não só de adorar, mas aproveitar essa chance de arrepender. Porque às vezes a gente não para pensar que pecado não é só matar, não é só roubar, não é só adulterar. E que muitas vezes a gente está pecando constantemente e não está se arrependendo. E eu quero aproveitar essa oportunidade para me arrepender de todas as vezes que eu entristeci Jesus. Me arrepender por tantas vezes que eu não quis orar. Me arrepender pelas vezes que não quisemos louvar. Arrepender pelas vezes que julguei o meu próximo. Me arrepender pelas vezes que menti, que não tive paciência e que me irei. Eu tenho muito o que me arrepender e todo dia a gente vive nos esforçando para melhorar. Todo dia a gente tenta agarrar essa chance que Jesus nos dá e que você possa hoje, sendo cristão ou não, que você aproveite essa chance também de se entregar a Jesus, de se render, de se arrepender de verdade e tomar uma nova postura de vida, uma postura de quem é arrependido, uma postura de quem reconheceu a cruz, reconheceu a crucificação, a dor de Jesus, reconheceu que Ele é Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Eu quero estar em tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar,
ó Deus, a minha casa. Que não só a minha vida seja tua vida, mas que a minha família seja tua família. Que a minha filha seja tua. Que o meu esposo seja teu, ó Deus. Que todo o meu lar seja teu, em nome de Jesus. Que as nossas vidas sejam tua vida, em nome de Jesus. Nós temos prazer em te servir. Nós temos prazer em te adorar, ó Deus. E eu creio que em nome de Jesus esta é a oração, ó Deus, de todos no tempo do autismo. Eu creio que esta é a oração de todos aqueles que estão conosco. Que as nossas vidas sejam a tua vida em nome de Jesus. Que as nossas vidas sejam conduzidas pelo Senhor. Que as nossas vidas, ó Deus, sejam entregues em redição ao teu amor, ao teu imenso amor, ó Deus. Nós nos colocamos diante de ti, ó Deus, rendidos, prostrados, ó Deus, agradecidos pela salvação, agradecidos, ó Deus, pela nova chance, agradecidos, ó Deus, porque o Senhor morreu sim em nosso lugar, mas mais alegres ainda porque o Senhor ressuscitou e foi preparar-nos lugar, ó Deus. Nós te agradecemos por essa nova chance, ó Deus, e queremos agarrá-la hoje mais uma vez. Queremos, ó Deus, nos arrepender hoje mais uma vez, ó Deus. E nós não queremos ter remorso, mas queremos ter diante de ti um arrependimento genuíno, ó Deus. Pois nós reconhecemos que tu és o único digno de ser louvado e adorado. Nós reconhecemos que tu és o Senhor e Salvador das nossas vidas, que morreu em nosso lugar, ó Deus, para que hoje tenhamos vida em abundância. E é a ti que nós queremos servir, a ti que nós queremos nos entregar, ó Deus. Nós queremos nascer em ti, nós queremos viver a tua vida, nós queremos viver, ó Deus, os teus sonhos, nós queremos viver os teus propósitos, ó Deus. E nós sabemos que passaremos sim também com isso, muitas lutas, muitas aflições, mas o Senhor já venceu. O Senhor já venceu por nós todas estas coisas e em ti nós somos mais que vencedores. Nós também venceremos, nós também, ó Deus, ressuscitaremos em ti, nós também viveremos em Cristo, em nome de Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, que a minha vida seja tua vida, que as nossas vidas sejam tua vida, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Pai amado, nós te damos graças, ó Deus. Nós só temos que te agradecer. Nós somos muito gratos, ó Deus, por essa nova chance que o Senhor nos dá hoje de mudar, de arrepender, de nos posicionarmos diante de ti, ó Deus, e vivermos adornadas como a noiva de Cristo que o Senhor vem buscar. Nós te agradecemos, Pai amado, pela oportunidade. Nós passamos a palavra para o nosso pastor, Pedro Paulo, glorificando a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém? Que a graça do Senhor permaneça no lar de vocês. Boa noite, irmãos, que a paz esteja com todos, amém? Tem alguém feliz com o Senhor aí nessa noite?
Mais uma vez Deus ministrou nossos corações e queremos que Ele continue no controle de todas as coisas e que você mais uma vez possa estar preparado para receber a palavra do Senhor e para que sua vida possa ser mudada e transformada, porque Ele é fiel e Ele continua falando através das suas palavras. Feche seus olhos onde você está e vamos pedir que Ele ministre nossos corações com uma palavra, uma revelação que vem do alto para as nossas vidas, em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, te agradeço, ó Pai, por tudo que Tu és, pelo Teu louvor que foi direto do trono, ó Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa continuar ministrando sobre os nossos corações, que o Senhor continue ministrando no mais profundo de nossas almas, ó Pai. Nós queremos no Teu agir, nós queremos no Teu falar, nós queremos no Teu manifestar, Senhor. Então, em nome de Jesus, fala em nossos corações, porque precisamos de Ti, ó Pai. Ser conosco, porque precisamos e ansiamos por Ti. Perdoa-me toda a minha falha, todos os meus pecados, todos os meus erros. E me faça digno, ó Pai, de estar em Tua presença e ministrar a Tua santa palavra. Que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor fale, me use como instrumento, para que o Seu nome seja glorificado, apenas o Seu nome seja glorificado e exaltado, para todos sempre. Amém e amém. Amém, querido? Você que tem a sua Bíblia, abra em Gênesis, capítulo 19, versículo 12. Gênesis, capítulo 19, versículo 12. Disse assim a palavra do Senhor. Então os visitantes disseram a Ló: tem mais gente sua aqui? Pega os seus filhos, as suas filhas, os seus genros e outros parentes que você tiver na cidade, e tire todos daqui. Pois nós não vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido... Pois não vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis Pois nós vamos destruir este lugar. O Senhor Deus tem ouvido as terríveis acusações que há contra essa gente e por isso nos mandou para destruir Sodoma. Então Ló saiu e foi falar com os homens que iam casar com suas filhas. Ele disse: arrumem depressa e saiam daqui, porque o Senhor vai destruir essa cidade. Mas eles pensaram que Ló estivesse brincando. De madrugada os anjos insistiram com Ló, dizendo: arrumem depressa, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas e saia daqui, para que vocês não morram quando a cidade for destruída. E como ele estava demorando, os anjos pegaram pela mão Ló e a sua mulher e as suas filhas e levaram para fora da cidade. Pois o Senhor teve compaixão de Ló. Então um dos anjos disse a Ló: agora corra e salve a sua vida. Não olhe para trás, nem pare neste vale. Fuja para a montanha, senão você vai morrer. Agora o versículo 26. E aconteceu que a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Nós acabamos de ler uma passagem muito conhecida, uma passagem de Sodoma e Gomorra, e como nós sabemos, quem conhece um pouco, sabe que essa história começa com Deus revelando as suas vontades para Abraão. Entenda que, desde o princípio, quando Deus chama Abraão para fazer dele uma nação, ele não está querendo simplesmente fazer uma nação através de Abraão, ele está querendo relacionamento. Ele não queria uma nação simplesmente para falar que ele era Deus dessa nação. Ele queria uma nação que pudesse ter relacionamento com Deus e através do relacionamento com Deus ele pudesse interferir, eles pudessem realmente ir para outras nações e pudesse ser um exemplo para outras nações. Então não foi diferente de todos aqueles que eram levantados por Deus, Deus buscava sempre ter relacionamentos com eles. E quando Deus tem um relacionamento com o ser humano, Ele faz questão de abrir o seu coração, de abrir as suas vontades, de abrir o seu querer.
E agora não foi diferente, porque Deus ele vai falar para Abraão as suas vontades, mesmo porque o seu sobrinho Ló ia fazer parte das vontades que ia acontecer, né, nesse momento. Mostrando que Deus está falando para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra. E aí nós vemos Abraão, muitas vezes, por ter o primeiro contato, Abraão, que era de uma nação pagã, ele é chamado pelo Senhor, mas ele vai conhecendo o Senhor progressivamente. E até hoje, assim, hoje nós conhecemos o Senhor muito mais daqueles que conheceram no princípio. Porque as revelações foram sendo, né, expostas, os olhos foram abertos, as coisas foram sendo explicadas. Mas agora Abraão ele é chamado, mas ele está saindo de uma nação pagã e ele vai ter que conhecer um Deus que ele não conhece. Ele vai ter que conhecer um Deus que ele é desconhecido para ele. Ele vai entender que um Deus é amoroso, um Deus justo, um Deus bondoso, um Deus sim que tem justiça, mas é um Deus que tem graça. Ele vai entender a natureza de Deus. E aqui nós vemos muitas vezes Abraão chegando para Deus, muitas vezes talvez por não conhecer Deus, fala: Deus, mas o Senhor não pode destruir os ímpios, aqueles que não acreditam. O Senhor não pode destruir aqueles que estão errados ou com aqueles que são justos. Você não pode colocar no mesmo pacote as pessoas certas e as pessoas erradas. Agora, se Abraão tivesse um pouco mais de conhecimento de quem era Deus, ele teria certeza de que Deus é justo e ele não faz nada sem a justiça. Tudo que ele faz é justo. Tudo que ele faz é justo. E aí nós vemos Abraão querendo falar: se tiver 50 pessoas, se tiver isso, e ele vai diminuindo a quantidade, você pouparia essa cidade. A verdade, irmão, é que a cidade, que aqueles lugares, Sodoma e Gomorra, eles já transportou da ira de Deus. E Deus mesmo falando para Abraão: se tivesse. O interessante é que chega a 10 pessoas, e aí Abraão ele está querendo falar assim: pelo menos a família de Ló, meu sobrinho Ló, vai estar se convertido ao Senhor. Fala: se tiver, eu ainda não destruo aqueles lugares. Mas aí nós vemos que como é fácil um lugar contaminar até mesmo aqueles que dizem ser cristãos, e no caso aqui ser de Deus. Como é que pode a interferência, como pode realmente as pessoas serem tão contaminadas pelo ambiente? Isso nós vemos nos dias atuais, como a palavra do Senhor fala: não conformeis com este mundo, mas transformais pela renovação da sua mente, para experimentar qual seja boa, perfeita e agradável a vontade de Deus. Ou seja, você viver isso é muito difícil, porque é muito fácil nós sermos contaminados e sermos levados pelas situações que estão ao nosso redor. Mas aí não quer dizer que é impossível você viver no meio da calamidade que nós vivemos hoje e não permanecer fiel. E eu quero dar aqui uma esperança e fortalecer os jovens e adolescentes. Vocês podem permanecer santos, vocês podem permanecer fiéis, vocês podem permanecer em Deus, mesmo em dias onde que tudo parece banalidade, onde tudo parece errado, onde que tudo está liberado. Você pode permanecer em Deus, mesmo no dia que nós estamos vivendo. Porque a sensação que eu vejo, a sensação que está no meu coração é que muitas vezes até mesmo da igreja as pessoas, os pais estão liberando. Os pais estão afrouxando. E eu já ouvi de alguns cristãos, não da nossa igreja, mas cristãos falando assim: não, mas esse negócio de sexo antes de casamento, isso não existe mais. Não, esse negócio de não poder mais, não, tem que ser liberado porque a geração é diferente. A geração pode ser diferente, mas a palavra permanece a mesma. A geração pode ser diferente, mas a palavra vai permanecer a mesma. E aquilo que a palavra diz, e aquilo que a palavra fala, ela vai permanecer independente do que você acha. Então não é porque o mundo fala, porque a mídia fala. Então sim, há muitas inversões de valores. Então nós temos a família de Ló, onde Deus tem misericórdia por causa de Ló, mas a família dele está toda contaminada. A família dele está toda envolta. E é muito fácil isso. Porque não quer dizer que você está em Deus, que a sua família está em Deus.
Porque, na verdade, aí nós entramos no livre-arbítrio, cada um, ele entra e ele faz o que quer. Você pode orientar, você pode encaminhar, mas o Senhor não pode pegar e obrigar ninguém. Mas aí nós vemos que Deus está falando para Abraão: Abraão, eu vou destruir, mas eu vou ter misericórdia sobre Ló. E aí você vê que a passagem que nós lemos, quando você vai ler lá, você vai ver que Deus manda uns representantes dele, 2 representantes. E quando chega no lugar, vai ver que Ló está sentado perto da entrada da cidade. E quando vê os viajantes, logo ele se levanta, se prostra, se chama para ficar na casa dele. E ali os viajantes: não, eu vou ficar na praça. E aí Ló é incisivo em pedir para eles ficarem dentro da casa dele, porque Ló sabia onde que era o lugar que ele estava vivendo. Ele sabia o lugar onde que era o contexto que ele vivia. E ali nós vemos que Ló insiste com aqueles viajantes, dizendo o seguinte: olha, vocês têm que ficar aqui em casa, vocês não podem ficar na praça, porque ele sabia muito bem a situação daquele povo. E aí, com muita insistência, os homens vão com Ló. Mas aí a palavra do Senhor vai dizer que os moradores daquele lugar cercaram a casa de Ló. E vai dizer que todos os homens, e aqui nós não podemos, a palavra do Senhor fala todos os homens, mas fala a grande maioria, a grande quantidade de homens daquela cidade, eles cercaram a casa de Ló. E a Bíblia vai ser enfática em mostrar que tanto os mais novos quanto os mais velhos, tanto os mais novos quanto os mais velhos, cercaram a casa de Ló e chamaram os viajantes para sair, porque queriam ter relações com eles. Falaram: Ló, me dá esses viajantes que estão aí, porque nós queremos ter relações com ele. Aqui a Bíblia, a palavra do Senhor está querendo destacar o ponto que estava aquele lugar. Ao ponto de dizer que jovens, velhos, de meia idade, todos estavam contaminados no pecado. Sabe o que me dói muito no meu coração? Quando as pessoas acham que só jovem que erra, que só jovem que pega. E aqui, quando nós vemos nessa passagem, nós vemos que todos os homens, velhos, jovens, meia-idade, todos eles reuniram para pedir. Então, muitas vezes ficamos, é lógico, irmãos, que eu não estou querendo aqui falar que jovem, é lógico que jovem erra, porque, né, cabecinha tem hora que é minúscula. Então sabemos que ele erra mais, mas não podemos esquecer que muitas vezes existem adultos, existem pessoas mais velhas errando muito mais que jovens, que ainda a gente não sabe. E essa é a grande diferença. É porque jovem muitas vezes é burro e vai fazer as coisas, não sabe nem enganar, não sabe nem despistar. E aí posta no Facebook, posta no Instagram, e quando vê todo mundo descobre, engravida, como Deus descobre. Mas aí tem muitos maridos traindo as esposas e que tá pregando na igreja que ninguém sabe. Tem muitas pessoas traindo, mentindo, roubando, e muitas vezes ninguém sabe, e essas mesmas pessoas estão falando que os jovens pecam. Que os jovens aí estão assim. A gente não pode generalizar e falar que só jovens que erram, não, que só adolescentes que erram. Todo mundo pode errar e todo mundo pode pegar, irmãos. E isso não é coisa do século XXI, não. Isso aqui está mostrando a palavra do Senhor. Está mostrando a palavra de Deus. Que todo mundo pode errar, basta ser humano. É lógico que todos os jovens têm uma tendência maior, porque a flor está pele, o sangue está batendo, né? O sangue está, né, mais forte ali, muita vontade, qualquer coisa. Olha uma mesa, já tem vontade, olha, né, qualquer coisinha já tira a pessoa da presença. Então, sim, fala que todos os jovens, adolescentes, todos os homens queremos ter relação. Ali, na passagem, Ló vai nos mostrar uma coisa que nos choca. Porque quando ele chega nessa pressão dos homens querendo os viajantes para ele,
E aí, Ló vai dizer assim, olha, não pega isso não, eu te dou as minhas filhas virgens, mas não pega esses homens não, porque são meus aqui convidados. E aí você não entende muitas vezes, mais uma vez eu quero bater na tecla do seguinte. Ló teve a misericórdia de Deus pela fé dele, mas ele tinha muitas questões, assim como Abraão, que precisavam ser tratadas. Entenda uma coisa, não existe ainda um povo de Deus. Não existe ainda uma lei. Não existe ainda os mandamentos. Ainda não existe. Deus está formando em cima de Abraão e, consequentemente, o seu sobrinho veio junto do Ló. Ou seja, eles têm muito pensamento, eles têm muitas atitudes controversas. Eles têm muitas coisas que ainda você fica assim, por que ele faz isso? Por que ele fez isso? É porque, na verdade, ele está no processo de amadurecimento, de conhecer a Deus, de conhecer o que Deus quer. Então nós vemos que Ló ele oferece as suas filhas virgens para eles fizeram, fala assim, olha, eu ofereço as minhas filhas, vocês podem fazer o que vocês quiserem com ela, mas tem esse menino aqui. Mas eles queriam eles, os viajantes. E aí nós vemos que eles cercam, e aí os anjos vão ter que, os representantes do Senhor, eles cegam aqueles homens que estão ali, ao ponto de eles não entrarem na casa. E aí os anjos vão chegar os representantes vão chegar para Ló e vão dizer assim, olha, arrume depressa, dê um recado para todos os seus parentes, e arrume depressa, porque a gente vai destruir esse lugar mesmo. Sabe de uma coisa, irmãos? Assim, Deus ele é justo. Deus ele fala para Abraão, eu vou destruir esses lugares. Mas além de ele falar isso, ele manda um representante para confirmar ainda mais. Tá ruim. E aí quando eles passam por isso tudo, não tenha dúvida, corre, que tá para chegar a destruição. Se por um acaso houvesse tudo, agora se tirou toda a dúvida. Corre, porque está chegando a destruição. Chama os seus genros, as suas filhas, chama quem você tiver de chamar, porque vai ser destruído. Vai ser destruído. E aí nós vemos que ele tenta falar com os genros não levam muita fé, porque assim como na Arca de Noé, no dilúvio, as pessoas nunca acham que vai acontecer. Assim como as pessoas acham também que Jesus não vai voltar. Mas a nossa função, assim como Ló, assim como Noé, não é obrigar, é avisar. É conversar. Sabe o nosso defeito muitas vezes como cristão? A gente quer obrigar. Nem Deus obriga. E muitas vezes a gente quer obrigar a pessoa a entrar na arca, muitas vezes a gente quer obrigar a pessoa a sair da cidade, muitas vezes a gente quer obrigar as pessoas a se converterem, e aí a nossa função como cristão não é obrigar ninguém, porque nem Jesus faz isso, nem o Espírito Santo faz isso. A nossa função é ser um representante, mostrar a verdade, olha, e falar a verdade, vai acontecer. Vai acontecer, se você está acreditando ou não, eu não sei, mas eu sei que vai acontecer. E quando acontecer, irmãos, e aí vai ser que o negócio vai ficar difícil. E aí vai ficar complicado. Mas a nossa função como cristão não é pegar ninguém pelo colarinho e falar, venha. Não. É por isso que muitas vezes você pode obrigar o seu filho a ir na igreja, mas você não pode obrigar o seu filho a ser cristão. Você pode ensinar ele os caminhos, mas você não pode obrigar ele a ser cristão. Porque isso é coisa em particular. Isso é experiência particular. Agora, você pode obrigar ele na igreja, porque ele estando lá, pode ser que um dia ele possa ser que está mais um pouco aleluiado, e Deus pega ele de jeito, porque Deus ele faz essas coisas. Mas para Deus nada é impossível. Então saiba de uma coisa, querido. Descanse, porque quem faz essa obra é Deus. Descanse porque o que você tem que fazer, você faz. O que tiver no seu limite, você faz. Mas o que não tiver na sua mão, simplesmente entrega para o Senhor. E aí, continuando na passagem, vai dizer que eles falam, levam muita fé. E vai dizer então que Ló e sua esposa estão demorando muito para arrumar as coisas. E aí os anjos têm que pegar ele pela mão para levar eles para fora da cidade.
E aí o anjo vai dizer assim, olha, vai embora, vai ser destruído, mas não olha para trás. E aí, depois de um tempo, quando começa a destruição em Sodoma e Gomorra, quando começa o fogo descer do céu, a mulher de Ló olha para trás e vira uma estátua de sal. E é sobre isso que nós queremos falar nessa noite. Nós queremos trazer essa passagem no sentido espiritual para as nossas vidas, para mostrar como está a situação de muitas pessoas. E aqui, quando nós lemos a passagem do Senhor, nós podemos fazer uma simbologia, fazer um sentido espiritual, uma revelação aqui. Quando Deus ele chama os visitantes, é a oportunidade que ele está dando para Ló e sua família. E aí é Deus, quando ele faz isso, irmãos, ele, através do sangue de Jesus naquela cruz, através do preço dele naquela cruz, ele tem uma chance para mim e para você nos convertermos. Saiba de uma coisa, não fomos nós que fomos até ele veio até nós. Não fomos nós que fomos até ele veio até nós. Não foi você que escolheu o Senhor te escolheu primeiro. Assim como aqueles visitantes, eles vão para lá e não Ló sai. Os visitantes chegam na cidade. É assim também Jesus, ele veio até mim e você. E nós... É porque muitas pessoas estavam como Ló, perto da saída, mas não sai. Quando você lê lá no versículo 19, 1, vai dizer assim, olha, vou ler. Estavam anoitecendo quando os 2 anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado perto do portão de entrada da cidade. Ou seja, tem pessoas que estão perto de sair, mas não saem. Existem pessoas que estão querendo, sabe que tem que sair, mas está tão perto, mas ainda fica tão preso no pecado. E Sodoma e Gomorra fala sobre o pecado, fala sobre destruição, fala sobre tudo que é errado, fala sobre o mundo. Então tem pessoas que estão perto de sair, tem pessoas que estão tão perto de sair, mas fica preso. E aí Jesus vem. Jesus vem para abrir a mente. Jesus vem para falar assim, é tempo de ir embora. Jesus vem para falar assim, olha, eu sou um representante, eu vim aqui para mostrar para você que você não pode mais viver nesse lugar. Você não pode mais viver desse jeito, querido. Existem pessoas que vão estar assistindo aqui, que está tão perto de sair, mas ainda tem tantas coisas que prende. Porque Ló sabia que aquele lugar era um lugar de pecado. Mas às vezes tinha outras coisas. Tinha outras coisas, né, Ló? Que o prendia naquele lugar. Você já viu o famoso se convertendo? Você fala assim, nossa, tem um famoso aí que se converteu. Ah, não, ele batizou. Mas não para de fazer a mesma coisa que fazia. Que evangelho é esse que não muda? Ou seja, as pessoas elas querem Deus, mas não querem largar aquilo que agrada. Sabem que precisa largar o pecado, porque o pecado faz mal, mas não querem largar aquilo que faz bem para a carne. Aquilo que faz bem para... Ló, ele sabia que tinha que sair daquele lugar, porque aquele lugar é pecaminoso, aquele lugar é todo errado. Mas Ló representa muitas vezes aquelas pessoas que estão tão perto, mas ainda tem algumas coisas que prendem elas no pecado. Mas que em nome de Jesus, Jesus vai vir na sua casa, Jesus vai vir na sua família, Jesus vai vir sobre a sua vida e Ele vai te libertar, porque Ele vai abrir a sua mente, Ele vai trazer a revelação. Tá tudo sendo acabado, tá tudo sendo preparado para destruição. Falta para Jesus, porque vem para Jesus, porque Jesus está voltando e esse não é o lugar para você ficar. O mundo não é o lugar para você ficar, querido. Existem pessoas, não, eu tô indo, tô visitando, eu gosto de assistir a live, mas aí também eu gosto de um sexo ilícito, mas também eu gosto de tomar. Deus vai te visitar, e aí quando você entender, você não vai olhar para trás.
Quando você entender, você vai parar e você não vai ficar apegado nas coisas fúteis. Você vai assim, olha, melhor é estar com o Senhor. Vou perder, entre aspas, mas vou ganhar muito mais. É necessário o representante do Senhor chegar para aquele lugar, Sodoma, para mostrar para Ló, sai daí que vai destruir isso tudo. Foi necessário uma destruição e um aviso de Deus para Ló sair daquele lugar. Até quando você vai viver neste lugar? E Deus está falando para algumas pessoas específicas. Até quando você vai viver neste lugar? Deus está mandando uma mensagem para as pessoas. Até quando? E aí nós vemos que Ló vê com seus próprios olhos a situação que está. Ele continua entendendo. Aquilo que já entendia, ele começa a abrir ainda mais os olhos. E o anjo vai dizer, vão embora. Vão embora. Porque não dá mais. Não dá mais, Ló. Você tem que ir embora. Compaixão e misericórdia de Deus. Irmãos, Deus está dando misericórdia com tantas pessoas. Porque pessoas que sabem que precisam sair do lugar, fica na porta, mas não sai. Fica perto da entrada, mas não sai. Tá perto de ser liberto e vai nos cultos, quando de repente não sai. Existem pessoas que parecem que saíram, mas continuam no mesmo lugar, continuam perto da saída, olhando para fora, mas ficam todas as coisas presas. Ah, mas se eu sair eu vou perder isso, mas se eu sair eu vou perder aquilo, e se eu sair eu vou perder tudo aquilo que eu conquistei. A conversão verdadeira, ela para de olhar para as coisas fúteis e começa a olhar para o céu, e começa a olhar realmente para o Redentor, e começa a olhar para uma coisa mais importante, que é Jesus em nós. A conversão verdadeira não fica olhando a amizade que você perdeu, a conversão verdadeira não fica olhando o relacionamento que você perdeu, a conversão verdadeira olha para Deus, e as demais coisas, elas são fúteis em relação a Deus na sua vida. É por isso quando Deus fala assim, olha, queridão, moço rico lá, você acha que você é bom demais, então larga tudo e me segue. Aí você vê onde o coração dele estava. E aí mais pra frente, no outro passagem, você vai ver que Pedro fala assim, olha, nós somos bem-aventurados então, porque nós deixamos tudo para te seguir, Senhor. E vocês são. Vocês são abençoados, porque vocês largaram suas famílias para ficar comigo. E todos aqueles que me escolhem, para, né? Não nesse sentido, mas todos aqueles que me escolhem, esses são bem-aventurados, esses são realmente meus. Então conversão é quando você para de ficar apegado nas coisas, é quando você para de ficar apegado enquanto que você ganha, é quando você para de ficar apegado se as pessoas param nas suas costas, os seus amigos, seu namorado que você tem 30 anos que você namora e não sei o que. Quando você se converte verdadeiramente, você esquece disso tudo, fala assim, eu posso perder a fama, eu posso perder a amizade, eu posso perder tudo, mas quando eu recebo Jesus, Ele é o melhor para minha vida. Ele é tudo em mim. Pare e pense, querido, tanta amizade que você perdeu quando você se converteu ao Senhor. Pare e pense o tanto de coisa que você, entre aspas, logicamente, que você perdeu porque você se converteu ao Senhor. Então, assim, a princípio parece que você perde, mas você não perde, você só ganha, porque com Jesus você só ganha. E até quando parece que você está perdendo, você está ganhando, porque você está ganhando experiência, você está ganhando fé, você está ganhando coragem, você está ganhando muito mais com Deus, vida com Deus, e isso vale muito mais, querido. Vale muito mais. Paulo, ele teve que entender isso. Para se converter, ele falou assim, olha, eu era reconhecido pelos meus patrícios, mas quando ele converteu, o Senhor, ele foi perseguido e ele perdeu toda a sua fama, ele perdeu toda aquela pompa que ele tinha diante dos seus patrícios, mas ele entendeu que estar com Cristo e fazer a vontade do Senhor é muito melhor. Ali Ló falou assim, vamos lá, vamos. Vai ser destruído aqui, vai ser destruído tudo. Aí, irmãos, nós temos essa passagem onde que Deus, ele tem que pegar Ló e sua esposa pela mão, só assim pela mão, porque estava demorando muito para ir embora. E no sentido espiritual, irmãos,
Às vezes Deus nos quer nos tirar e a gente sabe que precisa sair, mas a gente fica, mas será que não curta a minha mente, não? Será que... É por isso, irmãos, que quem convence o ser humano do pecado e da justiça é o Espírito Santo de Deus. Porque a gente é sonso. Porque a gente sabe o que precisa fazer, mas a gente fica enrolando. A gente fica rodando. Não, mas... E Deus falando, vai ser destruído, é pra ontem, vamos correr aí, gente. E a gente fica, não, tem um tempo ainda, eu sou jovem. Não tem nada disso não. Eu tenho muito pra viver ainda. E é isso. Mas aí o Espírito Santo vem falando, é como se ele nos pega pela mão e fala assim, vamos vamos, irmão. Irmãos, não foi a gente que... Irmãos, foi o Espírito Santo que nos convenceu, querido. Ele nos pegou pela mão e falou assim, eu vou tirar você deste lugar. Foi o Espírito Santo que nos pegou pela mão e falou assim, eu vou tirar você desse lugar. Porque por você mesmo, você não sai. Você fica cheio de questionamento. Eu vou pegar você pela mão e vou te mostrar que você sozinho não pode. Mas você comigo, eu te tiro. Quando você está comigo, eu te tiro desse lugar de pecado, desse lugar de destruição, desse lugar que só te faz mal. Então sabe de uma coisa, se você não tem força, não é pela sua força mesmo não, é o Espírito Santo que te dá força para você sair desse lugar de pecado. Mas eu nunca vou conseguir parar de beber. Não, você não para mesmo não, nenhuma arte consegue, mas o Espírito Santo tem poder. Eu nunca vou conseguir parar das drogas, você não consegue mesmo não, mas o Espírito Santo tem poder, ele nos pega pela mão, eu sou contigo. Você anda, eu não vou te levar no colo não, eu vou te dar a mão. Eu vou te pegar pela mão, porque se depender de você, você nunca se converte. Eu sou aquele que convence o ser humano do pecado e da justiça. Te pego pela mão, te sai desse lugar e te dou livramento, porque eu sou um Deus de misericórdia. Eu sou um Deus de misericórdia sobre a sua vida. E ele fez isso comigo, ele fez isso contigo, irmãos. Ele teve que nos pegar pela mão e falar assim, deixa eu tirar você desse lugar. Deixa eu tirar você. E hoje nós estamos no lugar que vai ser, Deus, obrigado. Porque se dependesse de mim, eu estava ainda em Sodoma. Se dependesse de mim, ainda estava no lugar de destruição. Eu estava no pecado, Deus. Então, assim, foi necessário que ele pegasse pela mão e nos tirasse. Mas aí Deus fala o seguinte, olha, eu pego você e tiro, escrevo uma nova história sobre a sua vida. Eu jogo o seu passado no mar do esquecimento. Então, saiba de uma coisa, nada de olhar para trás. Nada de olhar para trás. E esse é o tema da ministração nessa noite. Nada de olhar para trás, queridão. Porque Deus, ele vai, ele te busca, ele te abre a sua mente, ele abre os seus olhos. Ele faz isso comigo, contigo, ele abre o nosso olho, vê a situação, ele nos dá coragem, ele nos tira. E aí ele nos pega pela mão, nos tira desse lugar de pecado, mas ele fala bem claramente, eu escrevo uma nova história, e a partir de hoje, você é uma nova criatura, você é uma nova pessoa, e eu escrevo uma nova história na sua vida, então nada de olhar para trás. Nada de olhar para trás. Nada de olhar para trás, querido. Porque o evangelho é para frente, não é olhar para trás, porque para trás está o nosso pecado, está a nossa destruição, está tudo que é. Nada de olhar para trás, apenas para frente. Apenas para frente. Chega a um certo ponto, começa a destruição em Sodoma. O que a mulher de Ló faz? Ela olha para trás. Ela olha para trás. A verdade é que isso não foi curiosidade. Você tem que entender isso. Ela não virou estátua de sal porque ela simplesmente olhou para trás. Ela virou estátua de sal porque ela estava apegada a Sodoma. Ela virou estátua de sal porque ela sentiu saudades daquele lugar. Porque Deus não faz... Deus não pune ninguém simplesmente. Não, é o coração. O coração estava preso naquele lugar. Então, sim, a pessoa estava naquele lugar de pecado, destruição, e ela estava apegada nisso. E ela olha para trás e vira uma estátua de sal.
E aí que vai a parte onde que Deus ministrou no meu coração que me entristece muito. Sabe, porque tem tantas pessoas paradas dentro da igreja porque estão olhando para trás. Sabe, porque tem tantas pessoas paradas como uma estátua de sal e não anda, e não desenvolve, e nada na vida dela muda. O relacionamento não muda, o trato com as pessoas não muda, o trato com ela, com Deus não muda, a vida espiritual dela não muda, o trabalho, nada nela não muda. Sabe por quê? Porque ela insiste em ficar olhando para trás. Ela não toma uma decisão verdadeiramente de seguir frente, em seguir em frente, em seguir em frente. Ela insiste em olhar para trás. Insiste em olhar para trás. E quem fica olhando para trás a todo momento, ela para. Sabe assim, eu fico vendo algumas pessoas, e algumas pessoas, ao dizer sobre o passado, ela fala como se salivasse a boca, sabe? Ela fala como se tivesse saudade, como se tivesse uma nostalgia. Existem pessoas que falam do passado não com vergonha, não com constrangimento. Existem pessoas que falam do passado com alegria. Sabe? Não, porque eu era assim, porque eu fazia isso, porque eu fazia desse jeito. Pessoas que estão sempre olhando para o passado e como consequência disso, elas não andam. Estão paradas. Paradas e continua parada. E você vai, vamos gente, vamos andar. Mas continua nos mesmos erros, porque está olhando para trás. Deus está querendo tirar ela desse lugar e fala assim, deixa eu levar vocês para um novo lugar, um lugar que eu vou cuidar de vocês. Não, não é o mesmo lugar, não. Aquele lugar você tinha coisas materiais, mas nesse lugar novo que eu vou levar vocês, o espiritual vai reinar acima de todas as coisas. Você não vai ter tudo que você tinha lá, mas você vai ter o mais importante, que é a minha intimidade contigo. Mas existem pessoas, mas eu larguei tanto, eu fazia isso, as pessoas tinham medo de mim. E tem pessoas que se orgulham porque as pessoas tinham medo delas no passado. Estão preocupados e ficam olhando o que perderam. Ah, eu era reconhecido. As pessoas falavam comigo. Ah, lá vai fulano, lá vai ciclano. Faz, acontece. Bebe tantas, fuma... Ah, eu era reconhecido, era... E aí Deus te mostrou da onde que Ele te tirou. E mesmo assim existem pessoas olhando para trás. Deus te mostra e abre a sua mente para mostrar que é onde que Ele tirou um lugar de destruição. E ainda assim você está olhando para trás. Existem pessoas dentro da casa de Deus que Deus mostra claramente aonde que tirou. E sabe o que as pessoas estão fazendo? Estão olhando para trás. Saudade. E fala assim, eu quero voltar. E começa. Devagarzinho. Andando. Parado. Devagarzinho. Ela para. E aí vai ser como o Michael Jackson andando para trás. E aí ela vai dando um passo para trás e ela vai voltando à velha criatura. Pessoas estagnadas. Pessoas estagnadas. Porque não olha para frente. Ah, não, mas ser cristão é muito mais... Não, era muito mais emocionante quando eu tinha vida lá no mundo. Foda pra Sodoma, porque Sodoma não quer destruição, então. Porque se você tivesse em Sodoma até hoje, talvez você não estaria vivo. E aqui nesse caso, Sodoma, algumas pessoas no sentido literal de destruição e de morte. Deus livrou algumas pessoas de morte e aí algumas pessoas ainda estão querendo voltar para Sodoma para querer experimentar a morte do mesmo jeito. Deus pegou pela mão você e tirou esse lugar de morte porque você sabia que você ia morrer. Você sabia que corria risco. Você sabia o lugar de onde que Deus te tirou. E ainda assim, muitas pessoas, eu quero voltar. Porque lá que eu tinha minhas coisas, eu tinha meus esquemas, eu tinha meus negocinhos. E aí Deus faz Ele nos ama tanto. E aí Deus ele nos ama tanto, que ele tem tanta misericórdia de nós. Ele fala assim, gente,
Eu fui lá, te mostrei, peguei pela mão, te tirei. Só falei o seguinte: não olha para trás. Não olha para trás. Eu já fiz a obra, eu continuo. Agora olha para mim, permaneça em mim. Permaneça em mim. Mas tem pessoas que estão paradas. Tem pessoas que estão paradas, estagnadas, não conseguem ir para frente e fica bravo com quem está indo. Sabe por quê? Existem pessoas que estão com a esposa de Davi, Mical. Elas estão paradas, estagnadas numa janela, olhando as pessoas, adorando a Deus, e aí quando vê, começa a ficar brava. Porque na verdade não existe mais força, a pessoa não faz mais nada, a pessoa não adora mais, a pessoa não evangeliza mais, a pessoa não fala mais de Deus, a pessoa não ora mais, a pessoa não prega mais, a pessoa não faz nada mais para Deus, é um ateu na prática. E aí quando tu vê um Davi dançando diante da presença do Senhor, fala: absurdo, que absurdo, que absurdo essas pessoas, Costa apareceu, ai, pra que isso, pra que esse escândalo? Pra que gritar tão alto assim? Sabe quando a gente fica insuportável? São pessoas que estão paradas diante do Senhor porque olharam para trás e continuam olhando para trás. E aí vai pesquisar os amigos antigos no Facebook, vai buscar os relacionamentos antigos no Facebook, e aí vai ver as coisas antigas e vai uma nostalgia, como se fala assim, como se a vida dela fosse feliz só quando ela estava em Sodoma. Só quando eu estava na cidade de destruição. Pessoas que viram de onde que Deus tirou, querido. Sabe? Pessoas que viram que o lugar é lugar de destruição. Que o lugar é lugar de pecado. Que o lugar era de sofrimento. Mas ainda assim quer voltar. Ainda assim quer voltar. Que Deus possa ter misericórdia, querido. Que Deus possa ter misericórdia, porque só Ele. Só Ele. E às vezes você, a gente quer ter um senso de justiça e isso não cabe a nós. E eu falo por mim mesmo. E às vezes não entra na minha mente, a gente quer ter um senso de justiça, de entender o que a pessoa pensa para voltar para onde que saiu. O que a pessoa pensa para voltar no mesmo lugar de destruição que estava antes. E aí a gente quer entender o que passa na mente dessas pessoas para voltar para Sodoma, um lugar de destruição. Mas aí eu e você tem que entender, irmãos, que não é a nossa função isso. A nossa função é ensinar, pregar. Mas é de cada um. A decisão é de cada uma. Tem pessoas que vão olhar de Deus de uma maneira tão diferente. Existem pessoas que vão olhar para o Evangelho de uma maneira tão diferente. Existem pessoas que vão olhar para o Evangelho e só vão ver perda. Mas aqueles que se convertem verdadeiramente vão olhar para o Evangelho e vão ver só ganho. Porque quando você está no Evangelho, quando você consegue entender quem é Deus na sua vida, o que é o Evangelho na sua vida, você vai entender que na verdade você só ganhou, você não perdeu nada. Você só ganhou. E até mesmo quando você perde, você ganha, porque em Deus você é mais que vencedor. Mais que vencedor. Então a ministração dessa noite é nada de olhar para trás. Nada de olhar para trás, querido. Deus, ele tá pegando algumas pessoas e fala assim, vamos lá. É a oportunidade que eu tô te dando, vamos. Sabe assim, todos os dias nós deveríamos ser tão gratos do lugar de onde que Deus nos tirou. Mas aí eu fico vendo, gente, é lógico que Deus é muito melhor, né? Deus é glorioso, Deus é muito mais amoroso, misericordioso, mas eu fico pensando, Deus, assim, gente, eu tirei a pessoa de lá. Eu mostrei pra ela. Eu tirei ela do vício, eu tirei ela da prostituição, eu tirei desse lugar de pecado.
Mostrei para ela aonde que ela estava indo. Mostrei para ela o perigo que estava a vida dela. Mostrei para ela. E às vezes foi ter uma revelação clara. Sabe aquela revelação? Eis que te digo que eu vejo uma cova aberta. Alguém já ouviu essa revelação aí? Eis que te digo que eu vejo uma cova aberta. Isso é assusto cantando de uma maneira grande. Às vezes, Deus te mostrou de uma forma tão clara aonde que estava na sua vida que você ia morrer. Ia morrer drogado, ia morrer overdose, ia morrer tanto de beber, ia morrer de um tiro aí, ia morrer de algum jeito. E aí Deus te tirou deste lugar de ter uma nova vida. Você, tô com saudade dos meus parça, dos meus fechamentos. Tô com saudade quando eu chegava de madrugada, virado. Tô com saudade de ser reconhecido na rua. Eu sou fulano, ciclano. Tô com saudade. Começo a olhar para trás e com saudade de coisas que nem deveria ter saudade. Tô com saudade de me relacionar com todos sem ninguém ficar tomando conta da minha vida, sem ficar com peso na consciência. Eu quero fazer o que eu quero. Me deixe. E aí você esquece que você está voltando para o lugar de destruição. E aí você está apegado a tantas coisas e esquece que esse lugar é lugar de destruição. Uma hora ou outra vai ser destruído. Uma hora ou outra o juízo de Deus virá. Às vezes virá quando Jesus voltar, às vezes virá antes. Mas o juízo de Deus sempre vem. Então, assim como foi ministrado o louvor, aproveita a chance. Aproveita a oportunidade. Porque talvez uma chance como essa você não vai ter. Deus te deu uma oportunidade única. Você teve a revelação de quem você era, o que Deus fez na sua vida, onde que você estava. E agora Ele te dá uma oportunidade única. Sai deste lugar e não olhe para trás. Não olhe. Não olha para trás, não. Não olha para trás porque esse lugar de destruição não é mais para você, querido. Este lugar de pecado não é mais para você. Não olhe para trás. Não olhe para trás que esse lugar de vergonha, de humilhação, é como Jesus falando para aquela mulher que foi pega no adultério com outro homem lá, né? Vá e não peques mais. É isso que ele estava falando. Vá e não olhe para trás mais. Porque se ninguém jogou, eu te dou a oportunidade. Aquele momento foi isso que Deus fez, Jesus fez. Pegou ela pela mão e deu uma oportunidade para ela. Eu te dou a oportunidade de você sair. Vá e não peque mais. Vá e não peque mais. E Deus está dando oportunidade para nós todos os dias. Vai, não peque mais. Vai e não olhe mais para trás. Vai e não olhe mais para trás. Sabe, eu sei que para muitas pessoas, eu sei que matar a carne não é fácil. Deixar eu pegar de lado não é fácil. Mas Deus vem trazer uma mensagem específica nos nossos corações. Vá e não olha para trás. Continua. Segue o caminho sem olhar para trás. Porque quando você... O olhar para trás aqui não é simplesmente olhar. É você sentir saudade. Você sentir apego. É você querer reviver. E você fala assim, vale a pena ver de novo. Vale a pena viver de novo. Você está querendo reviver e relembrar tudo aquilo que você vivia antes. Esquece que Deus fez uma obra tão grande na sua vida com o sangue dele na cruz. E aí o que vai ser? O que vai ser? Vai continuar olhando para trás? Sabe, vou terminar aqui, mas me entristece muito
nos entristece muito como líderes. Líder de homem, líder de jovem, líder de mulheres. Pastor como líder, Lu como líder. Líder adolescente, líderes. Porque a gente vê pessoas passando pelas águas, pessoas se convertendo, e você torce, e você vai junto com a pessoa, e você investe na pessoa, e você acredita, e você vai isso mesmo, querido, porque você, quando conhece uma pessoa antes, e você vê a obra que Deus faz, você, é isso mesmo, vamos lá, você consegue, e aí quando você acha assim, tá livre, olhou para trás. E aí quando olha para trás, você fica desanimado. E aí quando a pessoa olha para trás, você fica... Onde foi que eu errei? Aonde foi que erramos? Onde foi que erramos? A gente fica desanimado, a gente fica angustiado, a gente fica perguntando por quê? Onde foi que erramos? Mas Deus vai ministrar uma palavra para mães, para pais, para líderes. O erro não está em vocês. Cada um toma a decisão que quer. Cada um toma a decisão que quer. A nossa função é continuar falando, não olhe para trás. Mas vai depender de cada um se vai ou não permanecer olhando para frente. Mas ainda assim eu quero trazer uma esperança e alegria em nossos corações. Para você que parou, para você que virou estado e está parado porque olhou para trás. Nós vivemos um tempo onde que Deus é tão misericordioso que Ele volta. E o sangue dele te dá uma nova chance. E o sangue dele te dá uma nova chance. E no sangue dele te dá uma nova chance. Nós estamos num tempo de tanta misericórdia, de tanto amor que... Mesmo aqueles que estão estagnados, mesmo aqueles que olharam para trás, Deus, Ele tem poder para transformar, hein? Deus, Ele continua com poder e o sangue dele, Ele pode trazer sobre a sua vida. E Ele pode tirar você desse estado de paralisação. E Ele pode fazer você andar de novo. Ele pode resgatar você de novo. Ele pode tirar você desse lugar. Ele pode tirar você desse esfriamento espiritual. Ele pode tirar você desse lugar e vai assim, vamos lá agora. Permaneça de onde você parou. E permaneça, continua de onde você parou. Continua agora, vamos lá. Porque o sangue de Jesus, ele não perdeu a validade. O sangue de Jesus não perdeu a validade. E para Deus não existe nada impossível. Para aqueles que estão parados espiritualmente, para aqueles que estão estagnados espiritualmente, receba o sangue de Jesus sobre a sua vida. O Espírito Santo que convence o ser humano do pecado e da justiça. E Ele é a força. E Ele é a força para nossas vidas. Para aqueles que estão caídos, para aqueles que estão desanimados. Ele é o sopro, Ele que convence. Então vais viver de novo. Vais andar de novo. Vais mover de novo. Porque ao cheiro das águas, a árvore florescerá. Porque ao cheiro das águas, Deus pode fazer. Ao cheiro das águas, se ainda você está vivo, ainda há oportunidade, ainda há chance. Então o sangue de Jesus vem sobre a sua casa, sobre a sua vida. Relembre e volte e traz à memória aquilo que realmente pode trazer você de volta para Cristo. O Espírito Santo, o sangue de Jesus vem sobre a sua casa. Se você saiu porque você não gostou dessa palavra, você perdeu a oportunidade de viver agora. Mas você que permaneceu aí, sangue de Jesus entra na sua casa, na sua vida. O sangue de Jesus esteve sobre a sua vida. E se você estava parado espiritualmente e você culpava a igreja, eu só ando se a igreja estiver aberta, eu só ando se tiver alguém colocando a mão na minha cabeça. O sangue de Jesus sendo na sua vida e você se converta verdadeiramente sobre aí na sua casa. Porque assim como foi ministrado, não existe impossível para Deus. Deus é aquele que não está preso em quatro paredes. E que a glória de Deus fosse sobre a sua casa. Que o poder de Deus fosse sobre a sua casa. E que Ele faça mover aquilo que está parado. Trazendo à memória, mais uma vez,
que o seu lugar não é Sodoma, que o seu lugar não é Gomorra, que o seu lugar é onde que ele te manda. Continua andando, continua andando, continua andando, porque aqueles que são do Senhor, eles permaneçam no caminho, andando e não para. E quando você chegar no final, assim como Paulo, você vai dizer: combati o bom combate, acabei a barreira, guardei a fé, porque eu não parei, porque eu não estagnei, porque eu não olhei para trás, mas eu permaneci olhando para frente. Eu permaneci em Deus, olhando para aquele que pode fazer todas as coisas na minha vida. Não pare. Você não pode desistir agora. Não pare. Não pare, querido. Não pare. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Existem algumas coisas que faz e tenta fazer nos tirar da presença. Algumas coisas que vêm nos animar para querer nos trazer. Às vezes o desânimo, às vezes a preocupação, às vezes algumas coisas ruins que acontecem nas nossas vidas, às vezes são angústias, vêm querer parar algumas pessoas e fazer elas voltarem. Não deixa. Deus é aquele que renova, e receba o renovo do Senhor em nome de Jesus. Receba a alegria que vem do alto em nome de Jesus. Receba o poder e a glória, seja revestido pelo poder do sangue de Jesus, em nome de Jesus. Você que estava parado, talvez por algum problema na sua casa, na sua família, receba o renovo em nome de Jesus. Não deixe que nada nem ninguém possa fazer você te parar. Não deixe que o passado te pare, não deixe que os problemas te parem, não deixe que as circunstâncias te parem, não deixe que a atual situação te pare. Receba o renovo que vem do Espírito Santo, através do sangue de Jesus. Receba o renovo para continuar andando, para continuar permanecendo. Não pare. Situação na sua família não pode parar. Relacionamento com seu esposo não pode parar. Relacionamento com seu filho não pode parar. Permaneça seguindo em frente, porque Ele tem o melhor para sua vida na frente. É na frente. É para frente. E nada de olhar para trás. Nada. Nada de olhar para trás. Então sabe de uma coisa? Às vezes tem pessoas que falam assim: ah, nossa, no passado que eu era a última bolacha do biscoito. É no passado que todo mundo gostava de mim, onde que eu ficava com todo mundo, e hoje eu vou para a igreja e não tem ninguém. Hoje eu vou na igreja e fico falando que eu tenho que esperar, estou esperando em Cristo, esperando em Deus. Mas quando eu era no mundo, eu ficava era com 5. Mas quando eu era no mundo, quando eu era em Sodoma, não faltava homem. E se tem pessoas que falam assim: eu vou voltar porque eu achei que na igreja eu teria alguém, uma família, mas eu tô aqui orando e nada acontece. Eu vou voltar porque lá no mundo eu tinha relacionamentos. Eu tinha pessoas. Eu sei que lá no mundo eu vou conseguir alguém. Você está preparado para isso? Você está preparado? Porque pode ser que você esteja sozinho. Mas uma coisa eu te falo. Eu prefiro o sozinho em Deus que um junto com alguém totalmente desviado. Alguém totalmente errado. Alguém totalmente diferente. Alguém totalmente que vai levar você para outros caminhos. E existem pessoas com esse pensamento. E como consequência disso, tem pessoas... Eu não estou falando quem está na igreja. Todo mundo que está na igreja é santo, não. Estou falando que quando você tem esse pensamento, você está sujeito a muitas vezes viver e experimentar algumas coisas tristes. Triste. Agressão domiciliar, humilhação, desrespeito. Então sabe de uma coisa: Deus tem o melhor para a sua vida. Continuo falando: Deus tem o melhor para a sua vida. E eu continuo ministrando porque a sua experiência própria, Deus continua tendo o melhor para a sua vida. Amém, querido?
Às vezes é uma palavra que muitas pessoas não querem ouvir. Mas já deixei de me importar faz tempo. Eu vou ministrar o que Deus quiser, é isso mesmo. Quem confia em ser humano do pecado da justiça é Ele. Então eu vou ministrar aquilo que Deus mandar. Eu vou ministrar aquilo que Ele falar mesmo e deixa arder. E a palavra do Senhor é hoje, não olhe para trás. Não olhe para trás. Às vezes você, para quem está falando, não sei. Mas Deus te conhece, Deus te vê. Não olhe para trás. Não olhe. Eu quero orar contigo. Orar para que Deus possa te dar força para seguir para frente, seguir em frente. Que Deus possa te dar força para permanecer. Para que Deus possa te dar força para que você possa permanecer nele e não olhar para trás. Sabe, quando a gente não olha para trás, quando cada dia mais a gente busca em Deus. Cada dia mais você busca em Deus, cada dia mais você busca em Deus. Cada dia mais você busca em Deus. Não tem como. Quando você está tão envolvido com Deus, você não tem por que olhar para trás. E Deus tem misericórdia das nossas vidas e nos dê força. E nos dê força. Senhor, obrigado, assim como o louvor que foi ministrado. Uma chance como essa talvez não temos. Então por isso nós vamos pegar essa oportunidade. Então nós vamos pegar essa oportunidade com todas as nossas mãos e a gente não vai olhar para trás. As circunstâncias, os momentos não vão nos desanimar e não vão fazer a gente olhar para trás. Mas nós vamos permanecer em Ti. Não desista. Não olha para trás. Não desanime, não desanime. Não fique nessa nostalgia, lá no passado era isso. Ah, eu vivi assim, eu vivi dessa maneira. Deus quer o novo para sua vida, querido. Deus quer o novo para sua vida. Às vezes, tem pessoas que deveriam ouvir essa mensagem, mas nem força mais para ouvir tem. Mas Deus é um Deus de misericórdia. Se Ele quiser, Ele pode ir lá agora, aonde que a pessoa estiver, e relembrar, e trazer a memória mais uma vez, que o melhor lugar para se estar é na presença dEle. Então, Pai, nos dê força. Pai, nos dê força, Deus. Porque não queremos olhar para trás. Nos dê força porque não podemos mais olhar para trás. Não queremos. Não pare, querido. Não pare. Não olhe para trás porque Ele tem o melhor para sua vida. Não desanime. Querido, entrega tudo sob o controle do Senhor. Entrega a sua vida pro Senhor. Ele veio até ti. Ele te abriu os olhos e te pegou pela mão e tirou desse lugar de pecado. E Ele trouxe uma mensagem bem clara aos nossos corações quando nós nos convertemos. Quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas. E quando nós passamos pelas águas, nós nos imergimos pelas águas. Ele veio uma mensagem sobre os nossos corações para dizer o seguinte: não olhe para trás. Eu escrevo uma nova história sobre a sua vida. E aquilo passado eu jogo no mar do esquecimento. E se eu joguei no mar do esquecimento, você não pode mais trazer o passado à tona. Porque esse não é mais o seu lugar agora é em mim. O seu lugar agora é o presente e o futuro. O presente e o futuro, nada de passado mais. Nada de passado mais. O passado tem que ficar no passado. E em nome de Jesus, que o futuro, o seu presente e o seu futuro possa pertencer ao Senhor. Possa pertencer ao Senhor. Entrega a Ele. E toda paralisia cai por terra em nome de Jesus. Toda paralisia cai por terra em nome de Jesus. Pessoas que só andavam um pouco porque estavam na igreja, que elas possam andar com as suas próprias pernas. Que em nome de Jesus, Espírito Santo possa trazer renovo. Renovo, Pai. Que o teu sangue traça renovo.
Creio no teu agir. Creio no teu falar. Creio no teu manifestar. Eu creio no teu poder, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, querido? Que Deus possa ter ministrado no teu coração. Você é mais que vencedor. Porque você não pode ter o dinheiro que você tinha antes, mas você tem um bem mais precioso, que é Cristo na sua vida. A sua família de Ló estava tão preta em riqueza, em preços coisas. E esqueceram que estar em Deus é muito mais. Entenderam que estar em Deus é muito mais gratificante, muito mais rico. Fique em Deus, querido. Vá em Deus e que você deixe uma noite abençoada na sua vida. Em nome de Jesus.